Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus Roque, eu sou professor de matemática e a gente vai dar sequência à resolução de questões da prova amarela do Enem 2020, segundo dia, das questões de matemática e suas tecnologias. A questão que a gente vai resolver agora é a questão 180. Ela fala o seguinte: pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra de quantidade de luz dependendo da posição do Sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Então está aqui o nosso pergolado. Ele é formado por essas vigas, tá? No qual o Sol bate e dependendo da posição do Sol, você vai ter mais ou menos incidência de luz no ambiente. Aí ele fala o seguinte: um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas. Então aqui, entre cada viga, a gente tem uma distância de 30 centímetros. Aí agora vem a informação mais importante. De modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada no plano perpendicular à direção das vigas. O que é que isso quer dizer, essa direção perpendicular? Eu vou trazer aqui para vocês no quadro, uma representação dessas vigas de uma visão 2D, uma visão de duas dimensões. Significa o seguinte, que entre as vigas, aí aqui a gente sabe que a distância entre as vigas é de 30 centímetros, aqui até aqui são 30 centímetros, o Sol ele tem uma direção perpendicular a essas vigas. Então, o Sol ele vai se deslocar dessa forma. Ele tem aqui no amanhecer, quando ele nasce, ele vai para o Sol de manhãzinha, chega no Sol do meio-dia, que é esse daqui, que é o Sol a pico. Depois ele vai para o Sol da tarde e, por fim, o Sol quando ele se põe. Então, esses raios solares eles batem de forma perpendicular nessas vigas. No Sol do meio-dia, todos os raios solares atingem o ambiente, tá? Então, é o ponto em que vai estar extremamente iluminado. Aqui vai ter uma menor incidência e aqui não vai ter incidência de luz, da mesma forma no nascer, ok? Continuando. E que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade de luz que passa no pergolado ao meio-dia. Então essa informação é a segunda informação importante. Que o Sol da tarde ele forma, ele forma um ângulo de 30 graus com o de pino, que é o do meio-dia, ok? E gerando metade da luz, então gera metade da luminosidade. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja o mais próximo de. Então, essa é a pergunta. Qual deve ser a altura em centímetros desse pergolado, tá? Das vigas. Então, vamos lá. Sabendo essa informação aqui, ele falou que o Sol da tarde, ele forma um ângulo de 30 graus com o Sol a pino. E aí a gente precisa ver aqui no desenho quem é o Sol a pino e quem é o Sol da tarde, O Sol a pino é esse daqui que é o do meio-dia. No Sol a pino, todos os raios solares eles atingem o ambiente. O Sol da tarde é esse daqui próximo a se pôr. É esse Sol aqui. Ele forma um ângulo de 30 graus com o Sol a pino. Então, se os raios do Sol a pino caem nessa direção, o da tarde vai cair nessa direção aqui, com 30 graus de abertura entre um e outro. E aí ele quer saber qual é essa altura da viga. A gente pode traduzir isso daqui num triângulo retângulo. Olha só. Eu vou colocar os raios do meio-dia aqui, ok? Aqui é o ambiente, que é a distância entre as duas vigas. Aqui eu tenho a altura da viga. E aqui eu tenho os raios da parte. Beleza? O que eu preciso saber é essa altura aqui. Não tenho essa medida e não tenho essa medida. Ou será que não tenho? Como ele fala que o ambiente vai estar com a metade da iluminação, significa que esse lado vai estar iluminado, que é onde os raios da tarde estão pegando,
E esse lado aqui não vai estar iluminado, porque a viga vai estar barrando a iluminação. Se é metade da iluminação, eu sei que esse y aqui de baixo é igual a 15 centímetros, pois metade do ambiente vai estar com iluminação. Então agora eu tenho o valor de um cateto, sei que isso é um ângulo, né? Sei que isso é um triângulo retângulo, quero saber o h, não sei o x, mas sei que esse ângulo é 30 graus. Se esse ângulo é 30 graus, obrigatoriamente esse daqui vão ser 60 graus, ok? Agora eu tenho um ângulo e tenho uma medida de um cateto. Eu posso utilizar nossas relações trigonométricas para resolver esse problema. E aí eu tenho o seguinte, ó. A tangente de um ângulo qualquer é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Para o nosso ângulo de 60 graus, e aí eu vou ter que a tangente de 60, quem é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus? É o nosso h, que é o que a gente quer descobrir. E quem é o cateto adjacente? É o 15, que é metade do ambiente que está iluminado. Você sabe o valor da tangente de 60? Não? Deveria saber. Por quê? Porque em algumas provas eles não dão as medidas das relações trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Por isso que é importante, né, ter elas em mente. A tangente de 60, o valor é raiz de 3. Então eu tenho que raiz de 3 é igual a y sobre 15, ok? Agora eu faço uma multiplicação, multiplico de cima pelo de baixo e de baixo pelo de cima. Eu tenho aqui embaixo como se fosse 1. E aí eu faço 1 vezes h, eu tenho h. E raiz de 3 vezes 15, eu tenho 15 raiz de 3. Qual é então esse valor de 15 vezes raiz de 3? Raiz de 3 tem um valor aproximado de 1,7. Então, eu vou fazer aqui do lado essa multiplicação aqui, ó. 15 vezes 1,7. 7 vezes 5 é 35, vai 3. 7 vezes 1 é 7, com mais 3, 10. 1 vezes 15 é 15. Somos valores, eu tenho 5, 5, 2. Como eu tenho um número depois da vírgula, eu passo um número depois da vírgula. E aí eu tenho então que meu h é igual a 25,5. Como esse valor do cateto está em centímetros, o meu h também vai estar em centímetros. Então eu tenho 25,5 centímetros a altura da minha viga do pergolado. Tem essa opção? Não. Eu tenho 9, 15, 26, 52, 60. Mas ele fala aqui que é o mais próximo possível. O mais próximo de 25,5 é o 26, ok? Então, a resposta dessa questão é a alternativa C, 26 centímetros. Então, pessoal, se você gostou da resolução dessa questão, dê um like, comenta aqui embaixo, né, o que você achou, compartilha com seus colegas de turma, para que eles também possam ter o conhecimento da resolução dessa questão. E até o próximo vídeo.